Muito boa tarde a todos os amigos. Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido por todos como Stormer no mercado financeiro. É um enorme prazer estar com vocês nessa segunda-feira, dia 18 de novembro de 2019. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. O tema é: análise técnica funciona? Mas isto depois da vinheta. Galera, sejam bem-vindos ao tema que nós vamos tratar sobre hoje, que é se análise técnica funciona ou não e o que a gente tem que entender quando a gente opera utilizando o gráfico. Alguns conceitos muito importantes e que infelizmente as pessoas acabam esquecendo. E porque elas acabam esquecendo, elas começam a achar que as coisas não funcionam. Ou se funcionam, funcionam mais do que deveriam. Então eu quero tentar desmistificar um pouco esses aspectos em cima de modelos estatísticos e um pouquinho em cima de matemática. Eu sei que é uma coisa um pouco chata, talvez vocês até fiquem indignados comigo, talvez vocês nem me deem um joinha, mas vocês podiam dar um joinha aí só para dar uma divulgada no nosso trabalho, né? Facilita bastante. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os efeitos bizarros que ocorrem no mercado. Tá? A primeira coisa, o que são efeitos bizarros? São movimentos atípicos. O que são movimentos atípicos? Digamos que nós compremos uma taxa de juros pré-fixada de 20% em 2 anos. Então a gente vai lá e compra um título público pré-fixado para 20% em 2 anos. Ou seja, nós estamos no ponto A, e como nós compramos um pré-fixado, nós vamos receber esses 20% em 2 anos, deveríamos chegar aqui no final de 2 anos, certo? Só que a vida, ao longo desses 2 anos, ela não vai acontecer como uma linha reta, por impressionante que pareça. A gente vai olhar, o que pode acontecer? Nosso tesouro pode ficar aqui embaixo um monte de tempo, abaixo do que seria o rendimento esperado, e só no final chegar nos 20%. Ou ele pode trabalhar dessa maneira absolutamente errática, estando algumas vezes com ágio em relação ao que tinha que estar oferecendo, ou com deságio em relação ao que está oferecendo. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Como é que eu compro um título pré-fixado e ele pode estar me dando prejuízo? Como? Bom, isso acontece especificamente, gente, porque tu pode comprar um título pré-fixado, mas se a taxa de juros cair, esse teu título sobe forte. Mas se a taxa de juros subir, o seu título pré-fixado perde valor, ele deixa de ser interessante. Imagina que eu compro uma taxa de juros pré-fixada de, vamos botar aqui 6% ao ano, e aí de uma hora para outra a taxa Selic, que é a taxa de juros atual, sobe para 10%. Bem, esse meu pré-fixado que está me oferecendo 6%, ele está ruim em relação ao que o mercado está oferecendo agora, que é 10%. Então o seu valor cai. E daí acontece esse recuo que a gente está vendo aqui, cai para baixo do que seria esperado. Se a gente segurar os próximos 2 anos, nós vamos chegar no resultado final. Então poderia ter acontecido isso. Ó. A gente compra uma taxa de juros pré-fixada, a taxa de juros desaba, a do mercado, e o nosso pré-fixado explode para cima, oferecendo muito mais, às vezes até do que seria os 20% em 2 anos. E daí ele começa a recuar e volta para o ponto final. Isso aqui é uma LTN, pessoal. Observe que essa era a taxa pré-fixada que estava acordada. Olha como é que o mercado desenrola-se em 1, 2, 3, 4 anos até chegar no ponto final. Durante todo o tempo esteve abaixo da curva. Se esse tipo de incerteza ele acontece mesmo em um cenário que tu tem certeza do resultado final, ou seja, eu tenho certeza que eu vou ganhar 20% em 2 anos, e mesmo assim a nossa cota variou de uma maneira brutal. Imagina quando você não tem certeza de onde estará o preço de uma ação ou de um índice futuro daqui a 30 dias. Nós vamos ter momentos em que o desempenho vai estar muito bom. Nós vamos ter momentos que o desempenho vai estar péssimo, vai estar fraco ou vai estar ótimo.
E isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de compreender. Por isso que a gente tem que, quando a gente entra no mercado, a gente tem que perguntar as seguintes perguntas para nós mesmos. Quanto dinheiro devo colocar em renda variável? 100% do meu dinheiro? 75%, 50%, 25%, menos de 10%? Essa resposta ela vai muito estar ligada ao perfil de agressividade que você tem, à idade que você tem, a qual o risco que você aceita correr e qual o risco que você não aceita correr. Certo? Para a maior parte das pessoas, 25% do capital, eventualmente até mesmo 50% do capital seria sensato. 75% do capital ou 100% do capital não é um valor sensato, é um valor muito agressivo. Novamente, quando a pessoa opera alavancado, às vezes ela está colocando mais dinheiro no mercado renda variável do que ela tem. Já é um absurdo você colocar 100% do seu dinheiro em renda variável. Já é um absurdo. Agora imagina colocar 200% do seu capital, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes o seu capital em renda variável. Mais absurdo ainda, né? E as pessoas fazem isso, elas estão fazendo isso toda vez que elas alavancam, todas as vezes que elas operam índice futuro, quando elas operam dólar. Faz sentido isso para vocês? Botar mais dinheiro em renda variável do que vocês têm? Não faz sentido. Eu sei, eu tô ficando chato já com isso. A segunda pergunta que as pessoas não fazem é: quanto do dinheiro que eu botei em renda variável deve ser operado? Porque tu pode colocar dinheiro em renda variável sem que você esteja operando ele. De que forma? Comprando um fundo de investimento em ações, comprando uma carteira de dividendos. Tu não vai estar operando isso. Comprando uma carteira de longo prazo, em que tu vai estar investindo no longo prazo dentro daquelas empresas. Então nem sempre o dinheiro que está em renda variável é o dinheiro de trade. O dinheiro de trade é aquele que tu compra, vende, compra, vende, compra, vende. Ou vende, compra, vende, compra, vende, compra. Mas quanto dinheiro seu da renda variável você vai operar? Especialmente para quem está no início, eu recomendaria a menor quantidade possível. Ou seja, se tu vai colocar algum dinheiro, primeiro tu coloca na mão de quem sabe. Colocaria num fundo de investimento de ações. E aí talvez operasse com 10% do capital, se o cara tem pouco conhecimento. Se o cara tem um pouquinho mais de conhecimento, traz 25% para ser operado por você. E 75% em fundo de investimentos. Ou em carteira de longo prazo. Se o cara tem um pouquinho mais de conhecimento, 50% é operado manualmente por você em swing trades, ou em day trades, ou mesmo em positions. E o restante fica em fundos de investimento de ações, ou eventualmente carteira de longo prazo. Se o cara for um mestre Jedi de mercado, tá? Daí ele vai trabalhar com 100% do capital dele de renda variável, ele vai estar operando. Ele vai estar decidindo os trades, decidindo as operações e fazendo os trades. Mas esses são os caras assim, ponto completamente fora da curva. História, quanto que você trabalha? 50% do meu capital que está em renda variável, ele está destinado para fazer operações. 50%. Mas isso é porque estou eu que estou há 20 anos no mercado, gente. Não é o que eu recomendo para a maior parte das pessoas. Tá? Então eu tenho 50% hoje em trades e 50% eu tenho, 25% eu tenho fundo de investimento em ação e 25% em carteira de longo prazo. A outra pergunta que as pessoas não se fazem: qual capital eu quero me aposentar como trader? Qual que é o meu target? Qual que é o valor quando eu chegar, eu desligo tudo, paro, me aposento e não olho mais o mercado? Você tem que ter um target para isso, tem que ter uma meta para isso. A outra pergunta que eles não fazem: quanto deste capital eu posso perder no mercado? Porque se tu perder aquele capital, cara, tu tem que parar completamente. Então, qual que é o capital que tu vai dizer, cara, perdi 35% do meu capital que eu estava destinado a operar no mercado, eu vou parar de operar, não opero mais? Como as pessoas não fazem essa pergunta, o que elas fazem? Elas ficam operando até perderem todo o dinheiro. Até perderem tudo. Não.
Não é assim, desculpa. A forma correta é você vai definir qual é o limite de risco máximo. Cara, quando tu perder aquele valor, acabou, tu não opera mais, tu não vai fazer mais trade. Tu até pode continuar investindo, tu até pode continuar eventualmente colocando um fundo de investimento em ações, mas você fazendo trades, não. Simples, bem simples. Conceito primum. Conceito primeiro. Mercado busca a mediana. O que eu quero dizer com isso? Se você testou um sistema operacional e ele com a maior amostragem possível e ele representou que ele tem um resultado de 75% de acerto nos últimos 20 anos, nós teremos momentos em que o mercado vai ter um pior nível de acerto, 60%, 55%. E teremos momentos em que esse mesmo sistema terá 80%, 85%, 90% de acerto. Mas ele ficará retornando à mediana. Então, se ele se afastar para 90% de acerto, ele vai voltar para 75%. Se ele se afastar para 55% de acerto, ele volta para 75% ao longo do tempo. Então, a mediana é um ímã. E se um determinado sistema consegue extrair do mercado em torno de 40% ao ano nos últimos 10 anos, 40% ao ano nos últimos 10 anos, o que é um sistema fantástico. Fantástico, assim, do tipo mais absurdo sistema do mundo, cara. Um sistema que te dá 40% ao ano nos últimos 10 anos é cara, é uma máquina de dinheiro. Pois tá, mas eu queria fazer 40% ao mês. Ah, eu queria fazer 50% ao mês. Não dá pra fazer 50% ao mês? Cara, o que é isso, cara? O que tu tá falando, cara? 50% ao mês? Da onde, cara? Da onde? Só pra vocês terem uma ideia, tem um sujeito chamado Jim Simons. O Jim Simons, tá? Ele simplesmente é o chefe líder de um fundo quantitativo. Debaixo dele ele tem aproximadamente 40 PhDs formados no MIT, em astrofísica, em matemática, em estatística, em cacete a quarta, 550 mil graduações. Esse cara tem 40 desses caras debaixo dele. Eles montaram um fundo quantitativo. Um fundo assim, ó, bala, top. Esse fundo tá fechado hoje, tá? Ele é responsável por quase 65% das ordens de day trade da NYSE. Tá? O cara entrega 28% ao ano em dólar. Reloginho. Fundo quantitativo, cara. Mas, cara, nós estamos falando de 40 PhDs, nós estamos falando de gênios, nós estamos falando de sistemas robóticos avançadíssimos, que depois de toda a ciência da NASA que os caras enfiaram, eles conseguem entregar 28% ao ano. E você aí tá iludido pelos caras que dizem que é possível fazer 20% ao mês? Yes! Você tá iludido com esses caras que te dizem para operar nesse futuro e fazer 30% ao dia? Yes! Cara, não é assim a vida, cara. Quem te disse que é assim te mentiu descaradamente. Não é assim a vida. 25% ao ano é um excelente resultado. Isso é 2% ao mês. 40% então, cara, máquina de dinheiro. Mas mesmo com 40%, você vai ter alguns anos que você vai ganhar 18%. Você vai ter alguns anos que vai ganhar 5%. Talvez tenha até alguns anos em que você ganhe menos 3%. Mas o mercado tem uma tendência de voltar para a mediana.
Então, se você tem um sistema que te oferece em torno de 40% ao ano, e você está aqui, o que você vai esperar neste momento? Você vai esperar que o mercado continue subindo, que o seu sistema continue rendendo cada vez mais, ou que ele comece a dar uma pequena congestionada e volte para cá? O mais provável é que o mercado desalinhe-se com o seu sistema e você volte para cá. Isso é o que a estatística nos diz. E não o que você espera. Então o que você faz? Você pega um sistema quando você está ganhando muito mais do que seria a média do que o sistema te ofereceria, ao invés de tu reduzir o tamanho das posições, que é o que uma pessoa logicamente estaria fazendo. Eu sei, isso aqui é avançado do ponto de vista de conhecimento de trading, tá? Você deveria reduzir o tamanho das posições aqui, porque o sistema vai começar a falhar para voltar para a média, voltar para a mediana. Tá? Assim como quando você tem um sistema que você está aqui, que essa é a mediana que você estaria esperando para o modelo, e aí o mercado faz esse movimento todo de recuo, as pessoas param de usar esse sistema porque acham que o sistema não está mais funcionando e se esquecem que pela matemática e pela estatística o movimento mais provável seria voltar para cá. E agora que seria o momento de ele estar realmente colocando mais dinheiro dentro do sistema. Então é interessante. Isso aqui é o sistema. Isso aqui não é a tendência de baixa do papel. É a tendência do sistema. A tendência do desempenho do sistema. Tá? Conceito segundo. Um conceito de Sócrates. Extremamente importante. Um conceito extremamente eficiente e vital para vocês compreenderem na vida de vocês. Só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Talvez essa seja uma das frases mais importantes que um trader tem que realmente colocar na sua mentalidade. Tá? Nós não sabemos nada de para onde vai o mercado. Nós não temos como saber qual é o lado direito do gráfico. Nós não temos como saber isso. Assumam isso. Entendam isso. Percebam isso. E se beneficiem disso. O cara que acha que sabe o lado direito do gráfico vai morrer. Observem. O que vocês dizem desse candle aqui? O que vocês acham desse movimento aqui? Ah, isso aqui é uma compra, Stormer. É óbvio que é uma compra. Olha ali, ó. Isso é um triângulo ascendente sendo rompido para cima. Olha o volume como está forte. Rompeu essa zona de resistência. A média móvel está subindo. É uma tendência de alta. Isso vai subir. Óbvio que vai subir. Óbvio. Olha o que acontece depois. O cara comprou. Estopado. Porra, mas era uma compra tão clara assim. Pois é, né? Olha isso aqui. Ah, essa é óbvia. Isso é uma compra brutal. Tá fechando perto da máxima. Tá rompendo o topo histórico. Fechando perto da máxima. Rompeu o topo anterior. Olha o volume como tá forte. Isso vai bombar. Isso é alta. Claro que é alta. É alta? Não. Não é alta. Tá, mas aqui com certeza é entrada, Stormer. Isso aqui é um pivô de alta. Olha aqui, ó. Fundo, topo, fundo mais alto, rompeu o topo anterior. Olha o volume como tá forte nesse rompimento. Agora esse troço vai subir. Isso é pra mim é óbvio que é uma entrada. É uma entrada? Vai dar certo? Dá pra botar todo o dinheiro? É. Só que não. Olha o gap de baixa no dia seguinte e olha o desastre. Tá, mas aqui não tem como errar. Aqui não tem como errar, Stormer. Olha só. Topo, fundo, topo mais baixo, perdeu o fundo prévio, tá cortando a média móvel para baixo. Isso é um pivô de baixa. Isso vai cair, cara. Agora não tem como errar. Não é? Pivô de baixa e vai cair. Certo? Ué, mas não ia cair?
e o cara tá vendido sem stop? E o cara vendido sem stop é perda ilimitada? Pois é, né? Mas e aqui? E aqui nesse oco? Um ombro, cabeça, ombro, Stormer. Eu tô vendo aqui, ó, o carequinha, que nem tu fez lá no Instagram. O carequinha aqui, o carecão e outro carequinha. Olha aí, fracionado. É uma venda. Isso vai cair. Essa amplitude para baixo. É isso que todos os livros dizem, né? Pois é. E agora? E agora? E agora, José? Eu vivo ouvindo os traders falando: pô, tu podia ter saído melhor naquele trade. Ah, mas era tão óbvio que ia cair naquela hora. Gente, um trader não pode operar em cima de coisas óbvias e um trader vai operar em cima de estatística. Então o cara vai ter o sinal dele e ele vai saber qual que é a média de acerto, qual que é a média de falha, qual que é a média de ganho, qual que é a média de perda. Ele vai ter um alvo específico, ele vai ter um stop específico, ele vai trabalhar em cima daquilo. Ele não pode trabalhar em cima de eu acho que agora vai subir, eu acho que agora vai cair. Não! Se vocês fizerem isso, acabou. Vocês vão morrer. Vocês vão ser massacrados pelo mercado. Massacrados pelo mercado. Na maioria das vezes que tu achar que tu tá certo, tu vai estar errado. Não existe achismo dentro do trader. O trader profissional busca trabalhar sempre o mesmo tipo de sinal, sempre o mesmo tipo de alvo, sempre o mesmo tipo de stop, sempre o mesmo tipo de relação risco-benefício. E aí, uma vez que ele tenha definido, então eu preciso, deixa eu colocar aqui um novo slide. Tá? Consistência, como é que ela é obtida por um trader? Tenha um sinal, tenha uma forma de sair do trade, que pode ser, aí pode ser, né? Um stop loss e um target, um alvo, né? Ou pode ser apenas um sinal de saída, uma virada de média, assim por diante. Uma vez que você tenha isso estipulado, você tem um sistema operacional. Então vai ser um sinal de entrada e você vai ter um sinal de saída. E você vai usar somente esse sinal. Somente esse modelo. Somente essa forma de operar. Tá? 3. Use somente esse sinal. Mas antes de usar esse sinal, antes de usá-lo, o que a gente tem que fazer? Teste-o sistematicamente no passado. Pega uma amostragem ampla, a mais ampla possível, volta 5, 6, 7 anos no passado e procura por todos os sinais de entrada. Todos os sinais de entrada, todos os pontos de entrada. Teria comprado aqui, stop aqui, alvo aqui, comprado aqui, stop aqui, alvo aqui, comprado aqui, stop aqui, alvo aqui, comprado aqui, stop aqui, alvo aqui. E depois que você testou o modelo infinitas vezes, o máximo possível, com a maior quantidade de sinais possíveis, você vai ter uma média de ganho, uma média de falha, uma média de ganho por trade que deu certo, uma média de perda por trade que deu errado. E daí você vai poder dizer se aquele sistema funciona ou não. E sempre os modelos vão ter períodos bons e vão ter períodos ruins. Não existe um único modelo que tenha só momentos bons. Vai ter momentos do mercado em que aquele sistema não vai estar funcionando tão bem. Observe aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3 na Vale. 25 trades consecutivos de 1, 2, 3 na Vale. Gráfico diário. Olha que desastre. Comecei com 20 mil aqui. 25 trades seguidos. Um horror, né? Tu olha esse sistema, tu pensa, cara, isso é uma porcaria de sistema, não quero utilizar isso pra mim não. Deus me livre.
Esse negócio não vai para lugar nenhum. Tô a 25 trades e não vou para lugar nenhum. Agora, olha o mesmo modelo, só que agora com 120 trades. Então, 100 trades depois. Olha como a coisa muda. Olha como de uma hora para outra o resultado muda. Mudou, né? Muda completamente. Mas ainda assim nós tínhamos um momento em que o sistema não foi tão bom. Aqui e aqui. Então o que eu estou tentando mostrar para vocês? Aqui, ó. Isso aqui é Banco do Brasil. 30 trades. 1, 2, 3. Tá ruim, né? Tá ruim, né? Passou aqui um bom tempo aqui de 21 mil, em torno de 21 mil, 21 mil, 21 mil, 2800. Até que daqui a pouco, ó, 73 depois. Oh! Então, pessoal, o que eu quero deixar com esses conceitos aqui, rapidamente falando, já que são 26 minutos da nossa conversa, e que agora a gente chega na parte mais importante da nossa conversa. Quais são as perguntas que vocês não se fazem? Primeira pergunta importante que um trader não se faz e deveria se fazer. O sistema que eu opero, qual é a expectativa matemática dele? Qual é a média de acerto dele nos últimos 10 anos? Qual é a média de falha dele nos últimos 10 anos? Qual que é a média de ganho e a média de perda? Segundo, quanto dinheiro meu eu tenho que estar botando em renda variável? Terceiro, desse dinheiro que está em renda variável, quanto eu vou operar eu, pessoalmente? E quanto eu vou delegar para um gestor? Já foram, então, algumas perguntas muito importantes. Outra pergunta importantíssima. O sistema que eu estou operando, ele está em um bom momento em relação ao mercado, agora ou não? Ele está alinhado com o mercado ou não está alinhado com o mercado? Mais uma pergunta extremamente importante. Eu fiz o meu dever de casa? Eu fiz meus backtests? Eu testei se o sistema operacional funciona ou não? Eu tenho um sistema operacional? Então a primeira pergunta é, eu tenho um sistema operacional? A segunda pergunta é, eu testei esse sistema operacional? A terceira pergunta é, o time frame que eu estou operando, ele é o certo para a minha vida? Porque, cara, não adianta tu querer ser day trader e tu é anestesista, meu amigo. Como é que tu vai fazer uma anestesia e ser day trader? Então tem algumas atividades profissionais, na verdade todas, que impedem o sujeito de ser day trader. É simples assim. O cara tem que ser swing trader ou position. Então a terceira pergunta é, o time frame que eu estou operando é condizente com a minha vida? A quarta pergunta, eu tenho metas realistas para o meu sistema operacional? Quando eu digo metas realistas, não é falar, cara, eu quero ganhar uns 10% ao mês, pode ser isso, tá, meu? Vai lá. Ou, dá? Não, cara. Metas realistas. Eu tenho. Tem que ver isso. Tem que pensar isso. Certo? Quinta pergunta muito importante que as pessoas não fazem. Eu posso perder todo esse dinheiro que eu estou colocando aqui no mercado? Ou eu tenho um risco máximo que eu aceito aqui? E quando bater nesse risco, eu saio fora e paro de operar? Essas 5 perguntas são as perguntas mais importantes que vocês devem fazer na vida de vocês. Antes de começarem a operar no mercado e depois de começarem a operar no mercado. Pensem sobre isso. Deixem suas outras perguntas aí nos comentários e a gente vai tentando responder à medida que for sendo plausível ou possível. Se vocês curtiram esse vídeo, deem um like. Um grande abraço para todos vocês. Até mais. Tudo de bom.